Pessoal, então nós estamos no final aqui do capítulo 12 do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é Perfeição Moral. E a gente está terminando o item egoísmo, que é o item 3, né, desse capítulo 12. E nós tínhamos terminado no estudo anterior de responder essa 919 e 17, que é: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E aí, né, é uma longa resposta, eu não vou repeti-la, mas ele diz que dentre os meios, o conhecimento do espiritismo, né, é uma forma de nós destruirmos o egoísmo, porque como outras doutrinas espiritualistas, nos ensina sobre Deus, sobre a vida após a morte, sobre a verdadeira vida que é eterna, né, que a gente tem muitas reencarnações, né? E então a compreensão do espiritismo, ela faz com que a nossa visão egoística da matéria, das coisas materiais, de posse, de prazer, de ser importante, famoso, rico, tudo isso vá se tornando menos e menos importante para nós, né? E, e aí o Kardec, quando comentou isso, né, ele disse que as fontes de todos os vícios da humanidade é o egoísmo, né? Da mesma forma que, no oposto, a caridade é a fonte de todas as virtudes. E que desenvolver uma e combater a outra é a missão da doutrina espírita, né? Então, eu resumi, né, na época dessa forma: desejar e trabalhar pelo bem do próximo, tanto quanto para seu bem, é o remédio que a fraternidade produz para a cura de todas as dificuldades sociais. Então, esse é um resumo assim que eu tentei fazer, né? E a gente estava terminando essa questão aqui, 874, que citava ali na resposta da 916, que era sobre se a lei natural, por que as pessoas não entendem a lei natural da mesma forma, ou seja, o que é justo para um não é justo para outro. E é por causa dos paixões, justamente pelo egoísmo que se mistura na nossa interpretação das coisas, né? E isso é a importância que Kardec deu à educação como forma de combater o egoísmo, né? E aí, finalizando então esse item 3, eu fiz aqui um pequeno resumo do que eu considerei mais importante. É uma pena, né, pessoal, que a gente está fazendo esse estudo online. Por um lado bom, pelo menos nós estamos nos encontrando e continuamos estudando juntos. Mas, por outro lado, eu vou resumir o que eu encontrei. Eu imagino que se a gente estivesse ao vivo, com todos conversando, vocês teriam outras visões, outros conhecimentos, poderiam me complementar, me corrigir, né? De alguma coisa que eu não fui muito bem aqui, muito claro ou muito preciso. Mas vamos do que eu pude resumir, então. Então, primeiro que o egoísmo, que é o amor exagerado por si próprio, dele deriva todo o mal, e é a verdadeira chaga da sociedade. Isso foi a primeira coisa que nós vimos, até buscando dos antigos filósofos gregos, né? Aristóteles. Segundo, Kardec fez várias perguntas sobre se nós controlaremos o egoísmo e se ele irá desaparecer. E a resposta é que sim, né? Então, os espíritos nos esclareceram que o egoísmo irá desaparecer na medida que a Terra elevar-se na hierarquia dos mundos. E que toda a atenção espírita deve estar em combater e eliminar o egoísmo de nós mesmos e do próximo. E ele comentou, né, a gente foi buscar até apoio no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a própria resposta do Livro dos Espíritos já falava da piedade, que seria algo contrário ao egoísmo, né? O amor verdadeiro ao próximo, a piedade, e é irmã da caridade. Ela nos dispõe à humildade e nos ajuda a combater o egoísmo. Então, se nós conseguirmos ver o próximo com intensidade, ver nele também um irmão em Jesus, e buscarmos ter sentimentos bons para com ele, né, nós conseguiremos, com o tempo, vencendo esse sentimento natural de egoísmo que a gente ainda tem. E que a erradicação do egoísmo está na educação moral, que transforma os hábitos e instituições sociais, formando homens de bem.
E foi bastante interessante que Kardec frisou bastante a educação como transformadora do indivíduo e das instituições. Então, se a gente relembrar nas respostas que ele nos deram, as instituições que nós temos incitam, mantêm e desenvolvem o egoísmo. A gente na escola aprende a ter, aprende a ser o campeão, só a gente que tem que conseguir estar em primeiro lugar, né? A escola nos orienta a como ter posses, a criar uma carreira que nos vai ser medida em bens materiais. Então, a própria estrutura da sociedade hoje ainda é baseada nisso. Isso torna difícil que a gente consiga combater em nós o egoísmo. Por isso que nós temos que trabalhar tanto na sociedade quanto em nós mesmos, né, nas instituições sociais. Então, esse foi um item egoísmo. E o próximo, agora dentro dessa lição 12, são os caracteres do homem de bem. Né? Então, vejo que Kardec está fechando neste item as leis morais. Então, foram 12 capítulos, né? E o último é como se fosse um fechamento das leis morais. E aí, a soma de tudo isso, Kardec vai nos trazer neste conceito aqui de homem de bem. Ou ser humano de bem, numa linguagem mais atual hoje, né? E aí vem a 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então vejo que essa já é a segunda edição do Livro dos Espíritos, né? A primeira só teve 500 perguntas e aqui Kardec já estava no outro grau de amadurecimento do próprio espiritismo. E ele já faz uma pergunta que se remete ao próprio conteúdo, que é a hierarquia espírita. A hierarquia espírita, Kardec trabalha lá da pergunta 100 até a 120, talvez, não me lembro, onde ele fala dos espíritos das várias classes. E ele já, então, sedimentando ou tendo sedimentado esta filosofia espírita, esse modo de ver o mundo e a evolução, ele já se refere na pergunta à própria hierarquia. E vamos só relembrar juntos, né, essa questão para quem não se lembra exatamente como né, que Kardec propôs. Então, Kardec propôs que os espíritos sejam classificados em 3 ordens. A primeira são os espíritos puros, a categoria de Jesus e muitos outros, né, que existem aí pelo universo sem fim. A segunda ordem corresponde ao meio da escala. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos puros atingiram a perfeição máxima, é a questão 112 do Livro dos Espíritos. No meio da escala, começa a questão 107 do Livro dos Espíritos. E o que os caracteriza é o desejo do bem. Né? Então, neste momento da evolução, o espírito ele já tem uma compreensão da importância do bem e neles predomina o bem. Enquanto no começo da evolução, que é a terceira ordem, que é na qual nos encontramos, eu pelo menos me incluo nela, né? É onde existe ignorância, desejo do mal, todas as más paixões, e a gente não deve ver nisso um processo natural de evolução, né? Então, dentro do espiritismo, a gente tem essa noção de que a gente evolui e tende à perfeição. Então, como não é possível ser adulto sem ser criança, ser um espírito da terceira ordem não é um demérito, é simplesmente estar no começo de um processo que depois nós vamos chegar na segunda ordem e vamos chegar na primeira ordem. E aí ele detalha, depois Kardec, isto, né, não é nosso objetivo detalhar muito, mas essas figuras eu peguei da internet, eu achei elas bem esclarecedoras. Então ele divide a primeira ordem numa classe única, porque está tão distante da gente que a gente não entende muito bem. Então eles não têm influência da matéria, superioridade intelectual e moral absolutas. A segunda ordem, ele classifica em 4, benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. E o que eu acho interessante nessa segunda ordem é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, que até foi grifado aí, né? Então eles têm diferentes habilidades, uns mais intelectuais, outros mais morais, mas no conjunto eles já são bastante evoluídos. E a terceira ordem, que ele chamou de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, predomínio da matéria.
não é necessariamente o predomínio do mal, né? É uma propensão ao erro ou ao mal pela ignorância ainda, né? E eu me coloco nisso, né, na terceira ordem, pela última frase aí, ó. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Vejo que às vezes nós temos dificuldade em entender o que é Deus. E isso nos mostra que ainda não estamos muito avançados nessa escala espírita. Então, Kardec perguntou o seguinte: temos então esta escala espírita, e como reconhecer os espíritos, o progresso que eles fizeram dentro desta escala? É isso que ele perguntou. Por que sinais a gente pode reconhecer o progresso real do ser humano dentro dessa escala? E a resposta ela é simples, tem duas linhas, mas ela é complexa, principalmente de se fazer, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Veja que coisa incrível, né? Então, parece pouco, né? Compreender por antecipação a lei de Deus e a vida espiritual. Praticar a lei de Deus e compreender por essa antecipação a vida espiritual. Então, todos os atos, é muito, né, pessoal? Todos os atos, ou seja, não tem muitos deslizes, né? E aí, que seria isso, né? Os atos da vida corpórea, ou seja, o que eu faço aqui hoje na matéria, as atitudes que eu tenho aqui na minha vida do corpo, são a prática da lei de Deus, né? Então, seria a vivência das leis de Jesus, imagino eu. E aí eu fui buscar lá no Evangelho de Marcos, tradução de Haroldo Dutra Dias. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Lembra aquela questão de entender Deus, que faz parte da hierarquia espírita? Então, amar, entender Deus. E a 31, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. Né? Então, toda a doutrina de Jesus, a gente vê em vários estudos, né, esse tipo de colocação, pode ser resumida nesses dois mandamentos, que ele reúne todo o Pentateuco de Moisés nisso aqui, né? E Kardec explora este fazer disso, de como que a nossa vida seja uma prática da lei de Deus, nesse livro terceiro do Livro dos Espíritos, que nós estamos encerrando agora. Ele traz lá os 12 capítulos. O primeiro é a lei divina, o natural, onde ele faz um apanhado geral dessa estrutura. Depois ele particulariza as diferentes leis naturais, que nós temos que vivenciá-las para o nosso progresso. Trabalho, conservação, sociedade, igualdade, adoração, reprodução, destruição, progresso, liberdade, justiça, amor e caridade. E agora ele arremata tudo isso nesse item 12, que é o perfeição moral. Então, se nós nos dedicarmos a estudar este livro dos Espíritos e a complementação dele, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o que Kardec trouxe de contributo para que a gente possa atender essa recomendação dos Espíritos, que é praticar a lei de Deus em todos os atos da nossa vida corpórea. E tem uma segunda parte, a resposta, que é: compreende por antecipação a vida espiritual. Como que eu compreendo por antecipação? Eu não estou vivendo ainda, porque ela vai ser no futuro, ela é depois, né? Mas antes eu já compreendo. Será que isso é importante, né? E como fazer isso? Se a gente começa a pensar nessas palavras, vê que é estranho, assim, é diferente, né? Como que eu vou compreender uma coisa que eu não vi, né? E aí eu meditei bastante sobre isso, né? E pensei que, na verdade, pessoal, a gente tem que ser... Aqui significa ser menos materialista, por quê? Porque a vida é espiritual. Então eu compreendo onde eu estarei quando estiver liberto da matéria, sem o corpo e já tendo a vida do espírito. E o espiritismo deve, então, para fazer isso, combater o materialismo. O que é combater o materialismo? Não é fazer uma passeata de protesto, não é isso. É criar nas pessoas compreensões filosóficas
que alicercem uma fé raciocinada baseada no espírito, no espiritual. É isso que o Espiritismo nos oferece. Ele nos oferece fatos da vida espiritual, comprovações da vida do ponto de vista científico, implicações filosóficas disso tudo, que dão essa base para que a gente compreenda a vida espiritual. Isso que seria, no meu entender, combater o materialismo. São pontos de vista espirituais que nós vamos fazendo e vão dominando ou norteando a nossa vida e as nossas decisões e as nossas ações. E compreender por antecipação pode ser entendido como fé. Por quê? Porque lá em Hebreus, né, no Velho Testamento, no capítulo 11, nós temos que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que frase complicada. Paulo, né, nas epístolas, trata isso também com bastante beleza. Então, a fé é uma coisa que eu entendo hoje, que eu aceito hoje, mas que eu ainda não entendo, porque, veja, fé é a certeza daquilo que eu espero e é a prova daquilo que eu não vejo. Se eu não vejo, eu não tenho como provar racionalmente, mas eu tenho como provar intuitivamente, eu tenho como perceber aquilo. Então, a fé tem que ser raciocinada, mas a razão não é, às vezes, todo o necessário para que eu tenha uma fé plena. Né? Nós estamos aprendendo a lidar com isso tudo ainda. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele coloca no capítulo 6 que a fé ela é uma força que nasce com a própria alma. Então é uma força que o Criador, Deus, colocou quando nos criou já. É uma certeza instintiva. Instinto é uma espécie de inteligência automática na sabedoria e na providência de Deus e da própria vida. E ele faz comparações muito bonitas nesse capítulo, quando ele fala: quando você poda o galho de uma árvore, ela brota porque ela tem fé. E o fruto que ela dá naquele galho que foi decepado tem o mesmo sabor do que antes. É muito bonito, né? Esse Emmanuel aqui nesse Pensamento e Vida. E durante esse estudo eu também trouxe essa parte de um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 19. Ele diz que fé é o sentimento inato no homem de sua destinação. Então, é um sentimento. Aqui ele não coloca como um instinto, ele coloca como um sentimento. E é uma coisa que a gente já tem, é inata, do nosso destino futuro. É muito parecido também com o que estava em Hebreus. É a consciência das prodigiosas faculdades que eu trago em germe. Eu tenho germe dentro de mim enormes potencialidades. Isso é a fé. Que estão em de princípio latente, mas ele deve fazer crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé compreendida apenas no seu sentido religioso, isso eu acho bem interessante de se pensarmos, por agregar filosofias de vida muito interessantes. Por que a fé foi só trabalhada no âmbito religioso? Porque Cristo, ele trabalhou muito a fé e revelou ela como uma alavanca de progresso poderosa. E ele foi visto como um chefe de religião. Mas Cristo não é um chefe de uma religião, mesmo porque Cristo não fundou nenhuma religião. Cristo queria o nosso bem, como pessoas. E a fé, então, ela, na verdade, ela está fora do contexto da religiosidade, inclusive. Ela é muito maior do que isso. Ela é uma potência da nossa alma, é uma energia que a gente tem e traz dentro de nós, né? E é uma vontade, como está dizendo ali, que pode realizar-se em si mesma, né? E ainda no capítulo 6 do Pensamento e Vida, Emmanuel diz que todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então a gente vê que aquela resposta que os espíritos deram, né, vou voltar aqui, olha, todos os atos da vida serem a prática de Deus e compreender por antecipação a vida espiritual requer realmente evolução. Rever quem somos, para que estamos aqui, o que queremos. E a fé e a prática das leis naturais são os dois pontos para que a gente se caracterize como seres humanos de bem.
E aí vem uma explicação de Kardec. E eu trouxe para esse item, pessoal, para nos inspirar, aves do paraíso. Então, todas essas fotos de passarinhos aí são verdadeiros. Você pode pensar que esse passarinho é falso, né? Alguém desenhou ele, mas isso existe. A gente chama de aves do paraíso, é uma evolução que a natureza fez belíssima, né? De animais incríveis. Mas o texto de Kardec explica o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. E essa é uma máxima interessante porque, dado ao nosso natural egoísmo, amor próprio, nós sabemos muito bem o que é bom para nós, né? Então, quando nós usamos essa mesma medida para o que é bom para os outros, nós conseguimos fazer o que Jesus recomendou, que é amar o próximo como a si mesmo. E é praticar o que? A lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então, o homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Isso é muito importante. Sem esperança de recompensa e santifica o seu interesse pela justiça. Opa, sacrifica seu interesse pela justiça. Então, aqui eu peguei esses dois pontos que eu achei muito, muito legais de Kardec. Fazer o bem pelo bem, desinteressado, autônomo, endógeno. E sacrificar o que é interesse meu pela justiça. Então é um sentimento de justiça, amor e caridade, né? Uma das leis. E é a gente pensar no todo e no próximo, não menos nem mais, mas igual a nós mesmos. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Então, outra característica é a benevolência, né? E o próprio Livro dos Espíritos, né, Kardec já perguntou o que é caridade para Jesus. É benevolência, indulgência e amor ao próximo. Então, ele está se baseando em tudo isso, né? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha estas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também pode tirá-los. Então, pensando na vida do espírito e tendo uma visão mais ampla do que é a existência, ele não vai se envaidecer por ser rico, por ser inteligente, por ter posses, né? Ele vai simplesmente usar aquele talento. É aquela palavra dos talentos. Eu ganhei 5 talentos e devolvo outros 10 para o Senhor. Eu ganhei 3 talentos e eu devolvo outros 3 para o Senhor. Então, ele usa daquilo para o bem. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Então, veja que isso implica numa mudança de relações sociais e das próprias instituições sociais, né? Onde quem tem mais ganha mais, quem pode mais leva mais, e você sacrifica os interesses, as necessidades dos mais abaixo. Então seria, se você realmente faz isso, né, você muda um pouco a estrutura social e você cria estruturas mais justas e estruturas mais fraternas, onde cada um pode se desenvolver dentro de sua capacidade. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, né? Então, aqui, benevolência, indulgência são a prática da caridade entendida por Jesus. Não é isso? E isso é bastante importante, porque eu vi esses dias uma palestra do Haroldo sobre o perdão e ele falava de uma forma muito clara, assim, né? Para viver junto com os outros, nós necessitamos ser perdoados. Toda hora a gente faz alguma coisa que não está 100% certa, porque nós somos espírito da terceira classe, temos ignorância, a gente faz errado, não sabe. Então, indulgência é uma estrutura, é um sentimento básico para que a gente viva em grupo, né? E para que a gente esteja espíritos da segunda classe que quer essa renovação do planeta e a renovação da Terra, né?
Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado assim como tiver perdoado. E essa prática, né, como eu já havia dito, do perdão é tão importante que Jesus coloca isso no própria prece, né? A oração que Jesus nos passa no Evangelho, ela também nos ensina a perdoar para sermos perdoados, né? Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Então, essa foi aí as explicações de Kardec do que vem a ser esse homem de bem. E se a gente quiser se aprofundar, nós podemos ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, todo esse livro terceiro do Livro dos Espíritos tem correspondência em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 12, que é Perfeição Moral, tem uma correspondência com esse capítulo 7, que é Sede Perfeitos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem vários itens, né? Caracteres da perfeição, e o segundo item é o homem de bem. Então eu achei interessante trazer um ponto aqui para nós fazermos também a nossa reflexão, já que é mais ou menos parecido. E nesse item 3, então, o homem de bem, diz o seguinte, isso aqui também é Kardec falando: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei e se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou, desculpa, está errado aí, deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, então aqui eu trouxe esse ponto porque ele representa a vivência no corpo das leis divinas, que é a primeira parte da resposta dos espíritos, e aqui a segunda parte da resposta dos espíritos, que é sobre a fé na vida espiritual futura e a compreensão antecipada da vida espiritual. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Vejo que sem a fé no futuro, eu sou compelido a viver o hoje. E aí eu tenho um instinto natural de ser egoísta para me satisfazer hoje. Eu só posso ser altruísta, que estudamos também, uma palavra criada por Augusto Comte, que é o oposto do egoísmo, se eu acredito que no futuro eu receberei também, né? E isso faz parte desse contexto da fé divina. E se vocês quiserem um pouco mais a fundo, além de estudar o item Homem de Bem, vocês podem estudar também esse item, Os Bons Espíritas. Eu não vou trazer para a gente não se alongar, mas ele também faz toda uma reflexão aqui, Kardec, de o que, já que o Espiritismo ele traz muitos recursos para que nos livremos do orgulho, vale a pena a gente ler aqui o que seria um bom espírita nesse sentido, né? Então, resumindo aqui este caracteres do homem de bem, veja que foi bem curto, né? Nesse item houve apenas uma única pergunta. Então, Kardec só fez uma única pergunta para os espíritos e ele fez todo um documento, uma explicação dessa resposta do que os espíritos deram, e ele também complementa isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a gente trouxe para vocês. E aí, então, o que eu consegui resumir para que a gente levasse como mensagem que eu entendi desse item 4 aqui do capítulo 12? Da hierarquia espírita, porque ela nos permite nos posicionarmos onde que nós estamos no processo, né? Que todos os atos da vida corpórea devem consistir a prática da lei de Deus. Então, quando formos seres humanos de bem, todas as nossas atitudes serão visando ou coerentes com a prática das leis de Deus. E, resumidamente, é fazer o bem pelo bem e sacrificar o seu interesse pessoal pela justiça de todos. E a caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, né? Então, quando esses sentimentos
já são para o espírito uma vivência natural, ele já é um ser humano de bem. Ele já é um espírito da segunda classe, né, dentro da hierarquia espírita. E o segundo ponto aqui é que o homem de bem compreende por antecipação a vida espiritual. E esse compreender por antecipação está intimamente relacionado com a questão da fé raciocinada. Eu sei que existe um futuro, eu sei que esse futuro é de felicidade e eu entendo o porquê. Mas eu complemento o meu raciocínio com essa certeza no futuro que vai se desenvolver, em todas as potencialidades que eu tenho. E eu uso a energia da fé para me reconstruir e fazer com que eu caminhe na direção do bem e da paz. E ele termina, então, o último item para esse nosso estudo, ele é o item 5, o conhecimento de si mesmo. Então, Kardec era um espírito já sábio, e ele construiu com perfeição esse capítulo 12. E só poderia mesmo terminar dessa forma, conhecimento de si mesmo. Por quê? A gente fala muito em espiritismo na reforma íntima. É um termo que o pessoal criou, ficou popular, né? Mas reformar o quê? Eu costumo perguntar, né? Então, se você tem uma casa e não está satisfeito com ela e simplesmente sair derrubando as paredes, provavelmente vai dar errado alguma coisa. Então, primeiro você tem que conhecer a si próprio, entender os seus problemas para poder fazer as reformas que você necessita em si próprio, né? Então, quando Kardec fala de perfeição moral, e no item anterior, há 2 itens atrás, primeiro ele falou do egoísmo, que é o grande problema, depois ele deu o parâmetro do que é o ser humano de bem, que é aquele que não tem mais o egoísmo. Aí agora ele vai nos trazer um caminho, um elemento muito importante para que a gente possa transitar dentro da hierarquia espírita, que é o conhecimento de si mesmo. E aí ele pergunta, qual é o meio mais prático qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, daí vem o título do item, que é a resposta que o Espírito deu. E essa frase, né, pessoal, foi escrita no templo de Apolo em Delfos. E aqui, mas acredito que se eu não estiver errado, que eu peguei na internet, é assim que escreve isso daí em grego, né? Mas esta frase, não se sabe muito bem a origem, fui pesquisar um pouco, mas ela já estava escrita no, nos templos egípcios, né? Então, os egípcios já falavam dessa ideia de conhece-te a ti mesmo, com base em se conhecer o corpo, porque eles acreditavam que a evolução do espírito se fazia através do corpo, o que não deixa de estar errado, né? Então, talvez não exista uma identidade quem escreveu essa frase, mas ela constava lá no Templo de Delfos, e Sócrates trabalhou muito ela, Platão, Aristóteles, vários dos filósofos trabalhavam essa questão. E aí Kardec complementa na 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Então, Kardec, ele foi bem humano e ele quis saber, não, tudo bem, eu entendo, conhecer-te a si mesmo é o caminho para a gente fazer, evitar o mal e fazer o bem. Agora, isso é difícil, né? Como que eu vou me conhecer? Isso é um processo que demora tempo, esforço. Como que eu vou fazer? Então, ele pediu uma sugestão prática. Como que eu posso chegar a isso? E é interessante que quem vem responder isso foi Santo Agostinho. A maior parte das respostas que a gente encontra no Livro dos Espíritos, elas não são assinadas por nenhum espírito em particular, a gente não sabe quem respondeu. Algumas vêm com quem respondeu. Esta veio. Então, quem respondeu isso foi Santo Agostinho. Desculpe, só um minutinho. Então, Santo Agostinho vai falar uma coisa que ele fazia e nos estimular a fazer o mesmo. Ele diz assim: fazia o que eu fazia quando vivi na terra.
No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma, a reforma íntima. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, ele chegou a se conhecer e saber o que necessitava de reforma em si próprio, se perguntando todas as coisas que ele fazia, por que ele fez, se ele não poderia ter feito melhor, se alguém visse ele fazendo isso, olha, será que foi certo, foi errado, né? E é interessante que depois ele fala da fé, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, pedir ao anjo da guarda, aquele espírito que nos acompanha de perto a encarnação, pedir a Deus que tem uma ligação direta com todos nós, para que os assista, tanto para que se compreenda e que tenha forças para mudar aquilo que identifica como errado. Então, esse foi o caminho, né, que Santo Agostinho utilizou em si próprio, para si mesmo, e ele vem sugerir aqui a Kardec, quando ele pergunta isso. Formular, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinadas circunstâncias. O que e com que fito, com que objetivo, né? Se fizeste alguma coisa que censurais nos outros, se praticaste uma ação que não ousaríeis confessar, então será que se outra pessoa fizesse aquilo, eu ia achar o quê? É aquela questão de ver o que o outro, que às vezes a gente vê melhor nos outros do que em nós, porque nós nos desculpamos, né? A gente cria desculpa para si próprio. E será que tem alguma coisa que eu fiz que eu não ousaria confessar? Ou seja, ele perguntar ainda isso. Se aprover a Deus chamar-me neste momento, ou seja, se eu vier morrer nessa noite e entrasse no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, porque lá não tem como mentir, teria eu de temer o olhar de alguém? Teria alguma coisa que eu fiz que eu falaria, puxa, e agora, como é que os outros vão descobrir isso? Como é que vai ser? Eu vou ficar desmoralizado? Então, isso são formas que Santo Agostinho criou para que a gente perceba melhor o que fizemos, se é certo ou não. Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. Veja que interessante, né? E aí, o que fizeste e com que fito? Então seria perguntar duas coisas. Em cada pergunta tem duas partes. Um é o quê? O que eu fiz? E tentar entender o que você fez. E segundo, por quê? Fito, objetivo, finalidade. Então, veja que você pode fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então, eu posso ter, por exemplo, perdoado aparentemente, ficado em silêncio, ou relevado uma falta, mas no meu íntimo ainda ter muita raiva, ou ter feito aquilo de uma forma que foi humilhante para a pessoa, porque eu queria parecer bonzinho. Então, às vezes eu fiz uma coisa que depois eu avalio que foi má, mas eu entendo que o meu endereço intrínseco era bom. A minha intenção era muito boa, mas, poxa, não era bem isso. Então, eu tenho que separar. A ideia de Santo Agostinho é separar, quando se avalia o que fez, o que exatamente você fez, entender se aquilo foi bom ou não, foi o melhor a ser feito, e o porquê. O meu móvel secreto era bom ou não? E aqui esse porquê muitas vezes está dentro de si próprio. O outro não tem como acessar, só você que sabe no seu secreto íntimo, né? Então é bastante sábio, né? Todas essas colocações de Santo Agostinho. E aí, quando a gente faz essa avaliação, a gente pergunta se o que eu fiz seria de alguma forma algo ofensivo a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, né? Então, aqui está o objetivo das atitudes, tem que ser as pessoas.
Então, quando eu faço uma coisa, como aquilo se reflete nas pessoas? Porque as coisas são passageiras, né? Isso é matéria, eu tenho que pensar no espírito. Então, para as pessoas, para Deus, aquilo leva ao quê? Né? A mim mesmo, ao próximo. O conhecimento de si mesmo, continua Santo Agostinho, é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, né? Então veja, ele reafirma o conhecimento de si próprio, ele vem respondendo a isso, né? Que Kardec perguntou como conhecer a si próprio. E aí ele levanta um problema bem importante, que é o amor próprio. E nós abordamos isso, Kardec, naquela pergunta 875 que nós trouxemos aqui. Se não me engano, é 875, eu não tenho certeza do número. Que fala: se nós temos um conhecimento das leis naturais, que elas estão em nós mesmos, na nossa consciência, por que que eu interpreto tão diferente uma coisa, o que é certo para mim é errado para o outro? E aí o Espírito respondeu que é porque as paixões misturam e confundem a nossa visão e o raciocínio. E a gente acaba se perdendo nas interpretações. É isso que Santo Agostinho traz aqui. A ilusão do amor próprio. Então, a pessoa que é avara, ela acha que ela está sendo econômica. A pessoa que é orgulhosa acha que ela estava se defendendo, está mantendo sua dignidade. E então elas acabam não tendo uma interpretação correta do que fez e nem do porquê fez. E aí Santo Agostinho reconhece e fala: tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Kardec já falou isso, Cristo já falou isso, né? Cristo também disse: a gente se preocupa com o argueiro, com o cisco no olho do outro, tem um argueiro no nosso olho, né? Mas se a gente vê o contrário, a gente vê que a gente é capaz de ver um defeitozinho pequeno no outro e no nosso a gente não consegue. Então vamos usar isso ao contrário. Ou vamos usar como diz Santo Agostinho aqui, né? Eu estou em dúvida se aquela atitude foi realmente boa. Então imagina que alguém que eu não goste, ou alguém que é difícil de relacionar comigo, alguém que tem alguma coisa, foi ela quem fez, para mim. Se eu achar que foi bom, realmente há chance de que aquilo está certo. Agora, se eu me ofender e ver que, poxa, eu não gostaria que tivesse acontecido comigo, então eu tenho, segundo aqui a dica, né, essa sugestão de Santo Agostinho, uma forma de eu ver mais claramente e pensar, ó, é melhor não fazer isso, acho que não foi bom. Se a censurades nos outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usaria de duas medidas para a justiça. Então, se ela é ruim, se o outro fizer é ruim, quando eu fizer também vai ser ruim, porque Deus só tem uma medida para todos os filhos. Então, ele não pode achar que você fazer certo e o outro fazer errado. Então, essa é uma medida prática que Santo Agostinho traz para a gente fazer essa avaliação, né? Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Então, conversar com os outros para que eles te avaliem e falem: olha, não gostei do que você fez, viu? Mas conversar com o espírito aberto é uma coisa que Santo Agostinho sugere. E nessa conversa, lembrar dos inimigos, porque o inimigo poderá ser mais franco e direto, e dele você poderá encontrar mais boas informações a respeito de si próprio do que dos próprios amigos. Essa é a sugestão de Santo Agostinho, né? Ele seria um espelho que teria todo o interesse em falar todas as coisas ruins que você fez, porque eles não gostam de você. É lógico que você vai interpretar se ele não está exagerando, mentindo, mas muitas vezes a sinceridade deles, ela nos ajuda a nos conhecermos. E se eu reconheço que aquilo me fere porque eu estava mesmo errado, que eu tenha a força, a fé em Deus, prece para nunca mais fazer aquilo, né?
Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca a erva daninha do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral. Então, aqui não é perguntar o que fez do ponto de vista material, mas o que importa são as questões morais, para você ter uma melhora moral. Como o negociante faz com seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso do que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Ele está construindo essa ideia, né? Não, e se você morrer hoje, você vai chegar lá como, né? Então ele retoma nesse ponto, dizendo, não, se você pensou e viu que você fez mais coisa boa do que ruim, pode dormir em paz, ter um sono dos justos, né? Formular, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Então ele fala, faça e faça bastante, não faz uma outra pergunta. Pergunta detalhadamente para si próprio, por que você fez isso, o que você fez, qual era seu objetivo, né? E aí tem essa brincadeira, né? Acha que a gente é um gatinho manso e é um leão terrível, né? Pode-se muito bem consagrar alguns minutos de conquista da felicidade eterna. Aí ele faz uma analogia. A gente não trabalha todos os dias para juntar dinheiro para o repouso da velhice. A gente gasta muitas horas do dia para conseguir coisas materiais. Então, por que nós não podemos gastar um pouco à noite meditando sobre quem somos? Esse repouso, né, não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas das privações passageiras, no caso do trabalho material? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pela enfermidade do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem, que é a felicidade no reino dos espíritos, né? Então ele nos estimula a realmente gastarmos um bom tempo todos os dias para que a gente faça essa autoavaliação, né? Fazendo o quê? Seja perguntas claras, perguntas precisas, perguntas que visam entender o porquê, o como, o que, né? Nos comparar com os outros no sentido do bem, para que a gente evolua, incluir os inimigos aí nessa avaliação, né? E ele termina dizendo assim: isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Então ele diz assim: tem gente que pode pensar, poxa, isso é perda de tempo, né? Nem sei se amanhã eu vou estar vivo, não sei nada. Por que eu vou gastar tempo de todo dia à noite ficar pensando nessas coisas, né? O futuro é incerto. Aí vem uma coisa muito importante. Ora, o presente é positivo, ou seja, eu estou no dia a dia, eu quero coisa mais, não quero essas coisas assim filosóficas demais, né? Mas ele fala, porque o futuro é incerto, ele fala que aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir. Quem? Ele, Santo Agostinho, nos diz, eu estou encarregado, por quem? Provavelmente por Jesus, de destruir essa questão de que o futuro é incerto. Destruir isso das vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender este futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Então, ele quer que nós entendamos o futuro e não tenhamos dúvida dele. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza. Eu estou imaginando que são a mediunidade, as mesas girantes, que vos tocam os sentidos, coisas que a gente vê, porque ainda no nosso estado inicial da evolução, a gente depende dos sentidos. Então a gente tem que ver com o olho, a gente tem que pôr a mão, ouvir. Então a gente foi tocado por isso e percebeu, opa, tem um mundo aqui à parte, que é o mundo dos espíritos. Depois depois vos demos instruções que cada um de vós tem o dever de difundir. Depois eles vieram com a fase intelectual da mediunidade, onde foram respondidas perguntas, estabelecidos conceitos morais, filosóficos, que vão revolucionar, estão revolucionando a compreensão da vida. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Então, é uma coisa assim até emocionante, né? Você pensar, o Espírito fez tudo isso.
né? Que lucidez. Então, aquela pequena resposta, cumpra lá as leis naturais em tudo que faz e tenha a compreensão do futuro que está por vir, a fé, né? Naquela pergunta 918, veja a beleza disso, e ela está inteira aqui, né? Então, quando a gente pensa, por que eu vou ficar pensando nisso, não sei do futuro? Ele está, Santo Agostinho, encarregado de destruir esse pensamento em nós, para que a gente tenha certeza que o futuro está aí, à nossa frente, porque Deus nos criou para o bem, para a paz, para a alegria, para a felicidade. Todos somos irmãos, então existe uma fatalidade no universo que é nós vamos ter que amar todo mundo, mesmo quem a gente hoje não gosta. Gente, eu falo essas coisas meio empolgado, aí você pensa que eu sou já, né? Não faço nada disso, não. Estou aqui vendo a parte intelectual, tentando entender, tentando explicar como eu entendo, né? De novo, limitado, porque vocês estão aí do outro lado, não podem falar. Eu sei que tem gente aí que tem uma compreensão bem melhor que a minha, que poderia estar me esclarecendo de vários pontos, mas dentro das limitações, nós estamos seguindo aqui o nosso estudo online, tá bom? Então vejam a beleza dessa proposta de Santo Agostinho, que eu confesso que eu não faço, raramente eu faço, e deveria fazer, ele fazia todo dia, né? Não é à toa que ele chegou onde chegou, como evolução, né? E aí termina essa lição de hoje, esse capítulo, com esta frase de Kardec, né? Kardec, então, para comentar essa resposta de Santo Agostinho, diz o seguinte: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Então a gente realmente, às vezes, não percebe que está fazendo o errado. Se com efeito, seguindo os conselhos de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Ou seja, a gente falha porque nós não gastamos tempo para perguntar o que eu fiz, como que era aquilo, qual é a natureza. É um ato bom ou ruim? Aquilo é agressão, ou é correção, ou é ajuda? O que que é? E o móvel, fito, o objetivo. Por que eu fiz aquilo? Eu fiz querendo fazer certo ou eu fiz por uma má ação, por uma vaidade, por um orgulho? Né? A forma interrogativa, então, perguntar objetivamente, né, que é o que pedia Santo Agostinho, que a gente fala e põe uma interrogação no fim. Tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Então, Kardec também era de uma sabedoria muito grande, né? Então, em vez de a gente fazer toda uma avaliação filosófica, eu fiz isso por isso, não, pergunta e que resposta você vai ter, né? Então, isso torna mais objetivo a autoanálise. Então, aqui Kardec está dando nessa frase, nesse comentário, reforçando a importância de ser objetivo, para você ter resposta sim e não. Então, né, essas respostas categóricas, por um sim e por um não, não deixam lugar a alternativas. Né? Então, em vez de ficar filosofando, pergunta: eu fiz porque eu queria o bem ou não? Né? Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, a gente pergunta sim ou não. Ao final, se eu pergunto se eu fiz o bem e a resposta é mais sim do que não, eu faço uma matemática simples e vejo, opa, estou indo bem. Se eu chego lá e vejo, poxa, é tudo não, não, não. Então, não tenho muita conversa, não consigo me auto-enganar e percebo, olha, preciso rever, né? Não tá legal isso. Então, era isso que a gente vê nesse capítulo, Perfeição Moral, um capítulo muito bonito. Ele começou lá com as paixões, que são molas propulsoras da alma, que não são nem boas nem ruins, que nos ajudam o progresso, e depois ele veio passando pela o interesse pessoal, que quando perguntaram o que caracteriza mais profundamente o espírito, o atraso dele, é o interesse pessoal. Depois ele falou do orgulho, né? Depois ele falou agora do o homem de bem, para nos criar um parâmetro de perfeição.
E aí agora ele falou do conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente vier a buscar nos conhecer, nós podemos nos apoiar no homem de bem para ver quanto nós estamos nos aproximando dele, né? Então, um capítulo muito bonito aqui do Livro dos Espíritos, né? E aí, desculpa, eu já tinha comentado, né? A natureza e o móvel dos nossos atos e fazer uma avaliação bem objetiva nesse sentido. E é isso, né? O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. É o que acabamos de ver, isso é da própria Kardecpédia, né? E eu agradeço a todos que participaram do estudo desse capítulo. Espero que vocês tenham aproveitado e concordado com as minhas reflexões.